Então, a água acaba sendo esse recurso natural essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos que estão presentes na Terra, né? Então, os seres vivos dependem incondicionalmente, as reações bioquímicas ocorrem no meio aquoso, esse meio aquoso permite o transporte de nutrientes, gases e os próprios resíduos celulares, o movimento constante da energia solar, e a gente viu que a maior parte dela é salgada, né? Discutimos essa distribuição, que 97,3% dessa água é salgada, então ela é indisponível, né? E o doce é 2,7%, mas dentro disso, o que é disponível é a parte de lagos, né? E rios, na verdade, rios, né? Que equivale aí a 0,01%. Que esse 0,01% do 2,7%. Então, quando a gente faz essa conta da água disponível no planeta, ela passa a ser aí aproximadamente 0,003%, né? Então, por isso aquela questão de que a água pode acabar, né? Aqui uma forma de gráfico. Então, na totalidade da água, né? Então, 97,5, água doce 2,5. Dessa água doce, uma boa parte está na forma de geleiras, né? Outra parte na forma de água superficial e da atmosfera. Dentro desse 0,4% que coloca aqui da água na superfície e na atmosfera, a gente tem que 67%, né? Lembra que é desse 0,4%, 67% é de água doce, 0,8% é dos organismos vivos, rios 1,6%, zonas úmidas, atmosfera, umidade do solo. Então, mas lembra que tudo isso daqui, pessoal, é dentro desse 0,4%. E quando a gente fala da água captada, pessoal, seja da nossa superfície ou de aquífero, que lembra que os aquíferos é uma formação geológica e onde eu tenho empostado, vamos dizer assim, água, né? Nós temos essa formação geológica e com esses poços de água, né? Enquanto que o Oriente Médio tem uma formação formada, uma formação geológica formada, e que ali tem poços de petróleo, né? Então, de matérias orgânicas que sofreram um processo de redução, né, em função de pressão e temperatura do meio. E aqui, no caso, nós somos privilegiados, porque na nossa formação nós temos aquíferos, né? E que essa água captada, seja da superfície ou de aquíferos, nós temos que, numa média mundial, nós temos aí 69% de uso agrícola, 21% de uso industrial e 10% de uso doméstico. Claro, pessoal, que essa porcentagem aqui, ela muda em função do desenvolvimento econômico do país. Então, em países industrializados, pessoal, será que essa porcentagem aqui, ela continua? Será que em países em desenvolvimento ou países desenvolvidos, em países industrializados, essa porcentagem aqui continua a mesma? É igual, pessoal? Não, por que não, Nayara? Por que será que essa distribuição é diferente, pessoal? Porque o que vai acontecer é que se a o uso, se o país ele é industrializado, pessoal, certamente o parque tecnológico industrial dele é maior. Então, a demanda de água dele vai ser mais do que na agrícola. Então, no caso, um país como os Estados Unidos,
50% aproximadamente da água captada é para fins industriais, para uso industrial. A de campo já é uns 40%, na verdade, de campo, uns 30%, 35%. E de uso doméstico é em torno de 15%. Então, o que isso representa? A manufatura de produtos, consequentemente, um valor agregado na comercialização maior. Se ele tem um maior consumo de água para a agricultura, certamente é um país que importa alimento, né? E que, se o consumo doméstico é maior, a gente pode fazer um paralelo com a questão de saneamento básico mais desenvolvido, né? Já num país não desenvolvido, pessoal, a quantidade de água captada é menor e a água captada utilizada para uso agrícola é maior. Então, o que chega a ser alguns países não desenvolvidos, chega a ser 95% para fins de agricultura. Muito pouco, 2% industrial e 5% para uso doméstico, né? No caso dos países em desenvolvimento como o Brasil, também a utilização de água captada é esse perfil, de 70% a 75% para fins de agricultura, depois uns 20% industrial e 10% de uso doméstico, né? Então, ele acaba estando dentro dessa média, né? Então, a gente consegue fazer uma previsão de acordo com o desenvolvimento do país, a quantidade de água e, consequentemente, a variação aí na captação, na utilização da captação, certo? E aqui, pessoal, só não sei se está pequeno para vocês, um ciclo da água. Ele coloca aqui, pessoal, em quilômetros cúbicos por ano. Então, nós sabemos que existe um fluxo, né, que é o ciclo natural da água, que é algo que a gente aprende desde lá da sexta série, né, e que é essa movimentação toda da água no planeta. E aqui, uma forma quantificada, né, desse fluxo, né? Então, aqui, o quanto tem na atmosfera, o quanto que ocorre aqui dos processos de evaporação e condensação, o quanto que a gente tem de água nos oceanos, o quanto que nós temos nos aquíferos, aqui ele não quantificou, né, do que é absorvido, mas o quanto que é expirado pelas plantas e o quanto que ela absorve e o quanto que a gente tem de gelo. Então, observem, pessoal, que aqui no caso do gelo e dos oceanos, desculpa, pessoal, aqui no caso do gelo, nós não temos uma movimentação de água. É para estar projetando, não está projetando? Eita! Agora tá? Sim? Tá. Bom, esse daqui, tudo bem? Nem esse vocês viram? Nada? Nadinha? Certo. Então, a gente já discutiu bastante esse, né? Discutimos bastante esse, das diferenças, né? Então, aqui uma média, e depende aí do nível de desenvolvimento dos países, né? A gente falou bastante sobre ele. E aqui as diferenças. E aqui o ciclo, né? Que esse ciclo, pessoal, é aquele ciclo que a gente aprende na sexta série. Só que aqui quantificado, né? Em termos de quilômetros cúbicos por ano, o quanto que isso circula. A gente vê que essa água dos aquíferos não, essa água glaciais, né, ela é fixa, então pode verificar que a gente não tem uma seta de fluxo, então é uma água de permanência, por isso que a gente fala que ela não é disponível. Dos aquíferos, pessoal, o volume é muito grande, claro que não se compara com essa quantidade que tem no oceano,
Mas a gente observa o quê? Que aqui no aquífero ele colabora, sim, para o fluxo, né, de absorção aí, no caso dos organismos vegetais, né, e colabora com o fluxo do rio, porque se a gente vê o quanto que é absorvido, o quanto que é expirado e o quanto retorna na forma condensada, né, a gente tem um saldo aqui positivo e, consequentemente, uma colaboração para esse fluxo de rio. Né? Se a gente somar aqui os 71 mil com os 40 mil, vai dar os 111 mil, certo? Depois, os oceanos também a gente chama de reservatório. Então, tanto aquífero como oceano a gente chama de reservatório. Lembra que é diferente de disponível. Então, água do oceano não disponível, aquífero não disponível. Ah, mas a gente não pode utilizar? Pode. Pode tornar essas águas disponíveis. Mas lembra que eu preciso de um aparato tecnológico, um processo físico, né? Um transporte, porque os aquíferos são de profundidade elevada, né? E o quanto que circula, né? Então, no caso da volatilização e da condensação aqui, do transporte dos líquidos da atmosfera, então, se a gente olhar aqui também do quanto que volatiliza para o tanto que condensa, a gente tem a diferença aqui de 40 mil, que é a mesma desse processo aqui da absorção, da expiração das plantas e a condensação disso. Né? Então, a gente tem nessa diferença do quanto volatiliza com o quanto que condensa, 40 mil. E isso acaba sendo transportado pela atmosfera e voltando de uma maneira condensada, que não necessariamente vai ser no mesmo lugar que ela volatilizou, mas ela pode, ela tem, não que ela pode, ela tem essa movimentação e, consequentemente, ela vai condensar em outro lugar, certo? Um outro dado, pessoal, que eu gosto muito é o abastecimento e a extração anual de água para diferentes continentes e países. Então, aqui, o que, que nós temos? Nós temos o abastecimento, o quanto que extrai, e o consumo, né, per capita disso. Então, no mundo, pessoal, a média no mundo, né? Então, que é a média de tudo, o que, que nós temos? Um total de abastecimento de 41 mil quilômetros cúbicos. Aí ele coloca, faz a conta por quilômetro quadrado, né? Por metro cúbico. Aí, pessoal, alguma coisa aqui. Ele muda a conta aqui, o per capita, que é em função da população mundial, né? E depois o quanto que é extraído. E aí a gente vê que tem uma diferença, né? Da relação de metro cúbico per capita do abastecimento e do quanto que é extraído. Então, consequentemente, a gente tem uma relação do que é consumido e do que tem a necessidade, ele coloca aqui em porcentagem. Então, de acordo com os valores que nós temos aqui dessa relação consumo-suprimento, a gente tem o diagnóstico se pode existir um problema, se existe escassez, se sobra água, se tem problemas em potencial. Então, pessoal, é um dado bastante interessante porque a gente consegue ter uma perspectiva, ter um conhecimento das regiões dos países que podem ter problemas ou não. Então, aqui no mundo, a gente tem potencial problema. Já em países como o Quênia, por exemplo, que a gente tem aqui o total, né? E a gente vê que tem a relação do consumo-suprimento de em torno de 10%. Então, a gente tem o quê? Uma escassez de água já instaurada. No caso da República Democrática do Congo, aqui eu já tenho uma relação adequada, tanto que nem falta nem sobra, né? Embora ele tenha colocado aqui como excedente. Na América do Norte, de uma maneira geral,
a gente também tem um excedente. No México, nós temos um problema em potencial. No Canadá, eu tenho excedente. Na América do Sul, nós temos excedentes. Por que nós temos excedentes? Porque nós temos o aquífero, os aquíferos que nos abastecem. Porém, no Peru, que também faz parte da América do Sul, pessoal, ele vive uma crise, certo? A China, pessoal, que tem aí uma população bastante grande, ela também é um problema em potencial. Na verdade, tem alguns autores que já colocam os países da Ásia, pessoal, como países que já faltam água, em função da grande quantidade de pessoas, que nós sabemos que na China a gente tem uma população bastante grande, né? E na Índia, a mesma coisa. Né? Então, China e Índia são os dois países mais populosos e, consequentemente, um consumo dos recursos naturais também. Né? Então, alguns outros dados da Europa, problemas em potencial, Polônia crise, Rússia, Oceania, Austrália, excedente. Né? Depois aqui a utilização da água, como eu coloquei para vocês, olha, no mundo, em média, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, então consumo 8% doméstico, 23% industrial ou energético e 69% agrícola. Olha aqui que eu comentei com vocês, na África, que a maioria dos países são não desenvolvidos, nós temos que 7% é doméstico, 5% é industrial e energético e 88% é agrícola. E aqui, pessoal, ele nem está colocando a questão de consumo, da quantidade de consumo, mas só o perfil de consumo, certo? Então não está comparando, não está comparando, pessoal, o volume consumido, mas só a porcentagem, independente se é muito ou é pouco esse consumo, é, ele só tá, ele só tá colocando como que é utilizado, né? Então, o Quênia, que é um país africano, doméstico 20%, industrial energético 4% e o agrícola 76%. Depois, na América do Norte, 12%, 41% e 47%. Então, veja que na América do Norte, na média, pessoal, a quantidade de água utilizada para fins industriais é muito próximo do que é utilizado para fins agrícolas. O México não, né? Mas olha o Canadá, 18% doméstico, 70% industrial e 12% agrícola. Então, o que a gente sabe? Onde ocorre a maior quantidade de, de, de PIB, né, gerado? Quando eu tenho produtos industrializados ou quando eu tenho produto agrícola, né? Tanto que o Canadá é um dos países mais desenvolvidos. Já na média da América do Sul, e nem colocou os Estados Unidos aqui, né? Colocou o México, que não acompanha Estados Unidos e Canadá, e o Canadá. Né? Então, a gente vê com grande destaque aqui o Canadá com 70% da água utilizada para fins industriais. No caso da América do Sul, né? Então, já um perfil de país em desenvolvimento, diferente do Quênia, por exemplo, né? Mas que é um país não desenvolvido, do Quênia, e do próprio perfil da África, né? Mas olha, 18% fins domésticos, só 23% para fins industriais e 59% para fins agrícolas. Por isso também que é dito que a América do Sul e o Brasil, eles são os celeiros do mundo, porque são os maiores produtores de alimentos. Então nós temos alguns produtos que são os mais exportados no mundo, né? Que entra a soja, que entra o café e alguns outros grãos, né? Na Ásia, um perfil doméstico de 6%,
9% industrializado e 85% para fins agrícolas. E a China, pessoal, apesar de estar em desenvolvimento, ele tem aqui 6% para fins domésticos, 7% industrial e 87% agrícola. Tanto que um dos principais competidores nas exportações de alimentos é a China, né? Na Europa, aquele perfil próximo dos países desenvolvidos, então 14% para saneamento, 55% industrial e 31% de agrícola, né? Então veja que é o que menos tem a utilização para fins agrícolas. Né? Aqui os dados da Polônia, olha só, 76% industrial, 11% agricultura, a Rússia 62% e 20%. E aqui na Oceania, né? Que é a Austrália, principal representante, que ela tem 65% para saneamento básico, que a Austrália é um dos países que mais gasta, que mais consome água, né? Então a ONU ela recomenda que cada habitante ele consuma até 100 litros de água por dia. Alguém já fez essa continha aí? Então a ONU ela propõe que o consumo de água per capita, né? Então por pessoa ela seja até 100 litros por água. Alguns, pessoal, falam que para economizar. Então, na verdade, a ONU fala que a gente consegue sobreviver com 100 litros de água por dia. Há algumas entidades defensoras do meio ambiente, elas falam que é possível a gente viver com 50 litros de água por dia. Na verdade, quando a gente constrói uma casa, já é feito o tamanho da caixa d'água, já é feito em função da quantidade de pessoas que moram na casa, né? Mas pensando nessa média, né? Dos 100 litros por dia, que é muito pouco. Pessoal, eu não sei se eu tenho aqui nessa apresentação, mas é fácil de encontrar. Mas 50, pessoal, é impossível, né? A gente que tem o hábito da água no nosso dia a dia, né? Então, que facilmente a gente toma aí 3 banhos por dia, é impossível 100, na verdade é quase impossível 100, né? E praticamente impossível 50, né? E aí, Nayara, não dá nem para ser banho de gato, né? Se for 50 litros, é banho nem de gato, né? Então, pessoal, aqui, eu estava falando isso da Austrália, e a Austrália, pessoal, ela gasta 3 vezes mais, ela gasta quase 400 litros de água per capita, então é uma das maiores consumidoras, e ela não tem problema com água, né? Então aqui, pessoal, só para a gente olhar essa tabela e também poder fazer uma relação, né? A gente falou muito na nossa primeira aula sobre essa questão do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento e do crescimento, né? E a gente consegue perceber por esses dados o perfil dos países desenvolvidos, em desenvolvimento e não desenvolvidos, né? Pelo próprio consumo de água e por onde, na verdade, para que eles estão consumindo essa água. Certo? Então, claro, pessoal, que a água ela acompanha, né, o crescimento ao longo dos anos, né? Então, aqui, um uso global da água. Então, nós vimos que a população cresceu e, consequentemente, o consumo de água também cresceu, né? Então, a gente vê o aumento do consumo de água para fins agrícolas. Aqui tem uma previsão, esse livro é de 2010, se não me engano, né? Então, ele faz uma previsão que é aumentar, que na verdade essa curva ela tem o mesmo perfil, do crescimento populacional. Então, aumenta o consumo. Então, aqui, olha só, o quanto que está sendo extraído de água em quilômetro cúbico por ano. A gente vê que o consumo de uso industrial também. Então, a gente observa aqui nesse período
quase constante e crescendo muito pouco, porque isso sempre é atrelado a algumas crises econômicas, né? E o uso doméstico também aumentando em função também do crescimento populacional, certo? Fica claro, pessoal, esse gráfico? E dá para fazer bem o paralelo aí com relação ao crescimento populacional, certo? Aqui, de novo, né, aquele ciclo. O que se espera, né, é que a gente tenha essas tecnologias que possam diminuir o custo e os impactos gerados na captação excessiva de água. Alguém tem ideia, pessoal, como que a gente pode fazer economia de água num processo agrícola? Alguém saberia me dizer? Não? A gente sabe que muito da agricultura ela é feita por aspersão, né? Então, que são aqueles dispositivos que dispersam a água por meio de um dispositivo. E aí a água ela sai na forma de uma parábola e vai irrigando. Irriga a planta, onde tem a planta, mas ele irriga o solo também, onde não tem planta. E isso gera um desperdício. Tudo bem que o solo vai absorver e, de certa forma, a planta vai absorver também, né? Mas, de um grosso modo, acaba tendo um desperdício. Uma das formas, pessoal, de irrigação para economizar água é o processo chamado de gotejamento. Alguém já viu alguma coisa sobre isso? Né? Esse gotejamento é que a água ela vai pingar, né, praticamente assim, ela vai gotejar à medida com que a planta precisa de água. Então, hoje também tem dispositivos eletrônicos que controlam essa disponibilidade de água. Então, algum sensor ligado ao sistema de irrigação que vai responder à falta ou não de água, né? Então, é necessário novas técnicas de irrigação e outras tecnologias para que a gente tenha um menor desperdício no consumo de água, porque esse consumo de água é elevadíssimo, mas a gente sabe que parte dele também é desperdiçado, né? Aqui, de novo, o ciclo, né? Então, nós temos o que a gente chama de água de recarga, a superfície do solo, né? Algum poço que jorra, a absorção da água, né? O relevo contribui para a formação de mar e rios, né? E aqui a parte da camada que contém a água, né? Que são dos aquíferos, certo? Então a gente chama de camada impermeável, por isso que eu formo poças de água, vamos dizer assim, de uma maneira muito simples, né? Então poços de água, porque eu tenho regiões que são impermeáveis e regiões que são semipermeáveis. Então, ela sendo semipermeável, ela permite toda essa mobilidade de água aqui na superfície, por exemplo, ou então nesses rios subterrâneos, né? E aí, pessoal, quando a gente fala de água, alguma dúvida, pessoal, com relação a essa distribuição de água no planeta? Todo mundo enxerga essa má distribuição? E que não adianta eu ter muita água se eu não tiver qualidade de água. Fica bem claro isso, pessoal? Que eu posso ter a maior quantidade de água possível, como nós temos. Só que essa água é salgada, então ela não me serve, certo? Então eu sempre tenho que ter atrelado qualidade e quantidade. E aí,
até aqui a gente fala, pessoal, dessa qualidade de água e também da distribuição dela no planeta. E que ela, da mesma forma que da mesma forma que o petróleo, que a mesma forma que outros recursos naturais, o que acontece é que a água também ela é mal distribuída. E isso vai trazer consequências mundiais, né? Então, até aqui a gente fala dessa questão de consumo, dessa questão de extração, do como que isso está atrelado ao desenvolvimento econômico dos países e como que a água afeta, né, economicamente, certo? Então, países mais desenvolvidos consomem mais água e, consequentemente, tem um parque industrial maior também, né? A ordem não necessariamente essa, certo? Um outro ponto importante, pessoal, que vai gerar um impacto no meio ambiente, né, são as propriedades físicas da água. Na verdade, as propriedades físicas e químicas da água. Qual que é a grande questão da água, pessoal? É que ela é única, né? Ela tem algumas características que são específicas dela, claro, como qualquer outra substância. Mas a gente não consegue imaginar como que essas propriedades da água têm a capacidade de influenciar tanto no meio onde ela está inserida. Então, essas mudanças climáticas que ocorrem, períodos de muita seca, períodos de muita chuva, tudo isso ele ocorre em função das alterações do ciclo natural da própria água, certo? Então, o que nós temos é que essas propriedades físicas e químicas, elas são super importantes e elas acabam refletindo no próprio meio ambiente. Então, lugares mais úmidos vão ter uma característica de temperatura. Cidades mais secas terão outras temperaturas, terão outras características climáticas, certo? Então, alguém pode listar propriedades da água importantes? Pode começar, pessoal. Que propriedades da água que são importantes e que traz consequência para o meio ambiente? Pode falar ao vivo ou pode escrever no chat. Então, mas vamos pensar em propriedades físicas e químicas, Nayara. Agora, então, falando das propriedades físicas e químicas. Tipo, professora, tá escutando? Tô sim. Tipo, é tipo o derretimento das geleiras ou não? Então, mas o que que leva a isso? Então, esse é um efeito, mas o que eu quero é uma propriedade física e química da água que ela possa impactar o meio ambiente. Mas isso não entra, então. Isso não é uma. Ela vai trazer isso como uma consequência, Entendi. tá? Mas o que que é geleira, né? Então, por que que derrete geleira e por que que não derrete? Poderia não derreter, vamos dizer assim. Então, aquelas propriedades físicas e químicas mesmo, pessoal, de qualquer matéria, mas que se aplica na água também. Será que o fato da água ser líquida na temperatura ambiente é importante? Aí, Camila, pensamos juntas, hein? Isso. O fato dela ser líquida, pessoal, na temperatura ambiente, será que é importante? Será que é importante ela ser líquida à temperatura ambiente? Claro que é importante. Olha só essa figura dos aquíferos aqui, pessoal, né? Na verdade, do aquífero e do nosso ciclo aqui pensando. Se ela fosse líquida, ela teria essa movimentação de ser absorvida aqui na área de recarga e poder escorrer por aqui e gerar a maior intensidade do aquífero,
gerar costeiro, alimentar o mar. Será que ela teria essa mobilidade? Ela não teria. Tanto, pessoal, que vocês sabem que a temperatura média do planeta é de 15 graus. É a média, né? Então, a água, ela é líquida. Se nós não tivéssemos a atmosfera, que acho que vocês devem ter visto isso lá na Química Ambiental 1, se nós não tivéssemos a atmosfera e não tivéssemos um efeito estufa natural, qual que era a temperatura da Terra? Qual seria? Então, se a gente não tivesse esse efeito estufa natural, que temperatura seria da Terra? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Alguém palpita? Muito fria. Quanto, João? Bem fria, mas vocês estão bem de resposta, hein? Bem fria quanto? Menos 18, alguém dá mais? Ou menos? Pessoal, se nós não tivéssemos efeito estufa natural, né? A média do planeta seria de menos 15 graus. Sendo, a Elida quase acertou, né? Esse muito frio, bem fria, não é quantitativo, né? Então, se a temperatura fosse menos 15 graus, pessoal, como que seria? O que ia acontecer com a água? A primeira coisa, ia estar congelada. A gente teria essa movimentação toda do nosso ciclo da água? Não. Será que os organismos vivos que vivem no mar ou nos rios, eles teriam o mesmo comportamento? Também não. Então, o nosso cenário, pessoal, ele seria completamente diferente. Só pelo fato de, em um, que é o hoje, né, na média do mundo de 15 graus, a gente ter uma água líquida e que tenha mobilidade e que se a gente não tivesse o efeito estufa natural, a Terra teria água congelada, certo? Alguma outra, pessoal? Acho que a maioria de vocês já deve ter ido para a praia. E aí, quando você coloca o pé na areia, a areia está com uma temperatura. Se o sol for muito forte, ela está acima de 50 graus. Como você sabe que ela está acima de 50 graus? Porque você não consegue pôr o pé, né? Depois, a areia está 50 graus. Se a gente for na água do mar, a água ela está 18, 19. Se for no Nordeste, vai estar 27, 26, né? O que acontece, pessoal? Porque os dois estão expostos à mesma fonte de calor. Então, por que a areia tá 50 e a água do mar, vamos colocar que ela tá 20? Se ambas estão expostas à mesma fonte. Alguém lembra que propriedade que é essa? A água reflete a luz do sol, mas o que mais? Na verdade, pouca parte é refletida, João. Parte é absorvida. Mas, na verdade, a areia reflete mais, muito, muito, muito mais que a água. Porque ela é clara. Então, vocês já devem ter ouvido falar que o pessoal se queima embaixo do guarda-sol. Por quê? Porque, na verdade, a luz do sol incide e a areia, como ela é branca, como ela é clara, ela reflete essa luz. E aí, consequentemente, a pessoa se queima. A mesma coisa quando a gente vai num lugar que tem neve, né? É super perigoso, por quê? Porque a neve também reflete luz. Ah, mas não tá calor lá.
Não importa, a temperatura está baixa, mas a gente tem a incidência de luz e a neve, como branca, ela reflete essa luz. Então, vocês podem ver que quem esquia, que eu não sei se vai ser a próxima viagem do João, né, para esquiar em Bariloche, por exemplo, né, que as pessoas utilizam um óculos de sol, um óculos espelhado, porque a claridade é muito intensa. E se não utilizar protetor solar no rosto, ocorre queimadura, mesmo a temperatura estando muito baixa, certo? Então, pessoal, o que faz, então, essa variação de temperatura? Alguém lembra lá da física ou da fisicoquímica? Que existe uma propriedade da matéria que chama calor específico. Que o calor específico é o quê? É aquela capacidade de você, a capacidade da propriedade, né? De ter a variação de 1 grau Celsius em 1 grama de água. Então, se eu aquecer a areia e aquecer a água com a mesma fonte, né, e a mesma quantidade, a areia ela vai variar a temperatura muito mais do que a água. Então, ela tem essa capacidade de absorver calor e ter uma menor variação de temperatura. Isso é importante? É super importante. Por quê? Porque a nossa variação térmica é muito pequena. Então, no caso, no deserto, pessoal, que o ambiente é super seco, a gente sabe que durante o dia a temperatura pode chegar a 50 graus e durante a noite ela chega a temperatura de -5, 0 grau. Por quê? Porque eu não tenho água nenhuma. Então, a água ela acaba favorecendo essa menor variação de temperatura, certo? Então, tem muitas propriedades que influem diretamente o ambiente, né? E que a gente vai ver cada uma delas. Então, uma delas, pessoal, dessas características físicas é que a água, na temperatura ambiente, ela é líquida. Então, nós sabemos que a água funde a 0 grau e ela ebulhe a 100 graus, né? E é uma característica dela, porque quando a gente compara compostos similares, então no caso do metano, que ele tem hidrogênio também ligado ao carbono. A amônia, que tem hidrogênio ligado ao nitrogênio. O ácido fluorídrico, que ele tem um hidrogênio ligado ao flúor. E o gás sulfídrico, que ele é o enxofre ligado ao hidrogênio. E se a gente verificar, a água é a que tem maior ponto de fusão e ebulição. Então, quando a gente pega o oxigênio na posição dele da tabela periódica, ele está junto com o enxofre, né? Faz parte da mesma família. Está do lado do flúor, né? E aí, o que faz essa diferença toda, pessoal? Por que a água possui essa temperatura de ponto de fusão e ebulição tão elevada? Qual que é a chave aqui, pessoal? Por que metano, amônia tem esses valores de temperatura de fusão e ebulição e a água é mais alta? Que diferença que existe entre eles? Estou esperando. Quanto? O quê? O que difere entre eles, pessoal? Não, ainda. Mas não é a densidade. O que eu quero saber é o que difere entre elas. A densidade também vai ser uma consequência, Hélida. Mas o que faz que o metano tenha esses pontos mais baixos, a amônia mais baixo e o da água é o mais alto? O que é determinante nisso?
Porque, olha, numa temperatura de 25 graus, a água é a única que é líquida. Sim, os estados. Mas o que. Qual, não sei se eu estou conseguindo me expressar. Mas o que vai definir o estado físico deles? O que faz um ser líquido, o outro ser gás e um outro ser sólido? Porque os estados físicos acabam sendo consequência também. Alguém palpita, pessoal? A organização. Que essa organização ela é definida pelo quê, Fernando? Quem que define essas organizações também? Estamos chegando lá. Essa organização, pessoal, e o estado físico, quem define é o tipo de interação intermolecular. Então, quem define é o como que as moléculas estão ligadas umas às outras. Se elas são interações fracas ou se elas são interações fortes. No caso, se esses gases, né, metano, amônia, ácido sulfídrico e o, na verdade, o gás fluorídrico, o gás sulfídrico, pessoal, o que significa? Se eles são gases, é que as interações intermoleculares entre as moléculas deles são muito fracas. A ponto que a energia de uma temperatura, a energia de que vai gerar, não é isso, pessoal, a temperatura de menos 86 graus é suficiente para que ocorra uma mudança de fase, mas a quantidade de energia aqui é muito pequena. Então, praticamente, eles já estão separados. Então, o que rege, pessoal, o estado físico e a própria organização das moléculas são as interações intermoleculares. Então, quanto mais fracas, menor a interação entre as moléculas. Quanto mais forte, maior a interação entre as moléculas. Então, no caso da água, quando a gente compara com essas outras substâncias, eu concluo o quê sobre as interações intermoleculares da água? O que eu posso concluir? Isso, que a água, as interações são mais fortes. Então, que eu preciso uma maior energia para romper essa interação e, consequentemente, ela mudar de fase. Certo? E que é exatamente isso, Camila. No caso da água, ela possui exclusivamente interações de pontes de hidrogênio, que são interações fortes, que são interações eletrostáticas, que lembra que as pontes de hidrogênio, elas são geradas pela diferença de eletronegatividade existente entre o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio, que eu gero polos e que, consequentemente, esses polos eles vão atrair outras moléculas. Então, o que acontece? Eu tenho que, a 25 graus, vamos pensar nessa temperatura ambiente, eu tenho interações moleculares da água. À medida com que eu aumento a temperatura, pessoal, o que acontece? A minha molécula vibra, né? Ela está junto, então ela está líquida, então as moléculas estão juntas, e aí, à medida com que a temperatura aumenta, eu aumento a vibração das minhas moléculas até que vai chegar uma temperatura que essa interação vai se romper. E que temperatura é essa? Temperatura de 100 graus. Né? Então, o que vai acontecer é que, no caso, para romper essa interação entre moléculas da água é 100 graus. Do metano é menos 164. Da amônia, menos 33. Do gás fluorídrico, 19. E do gás sulfídrico, menos 61. Então, é claro que nesses outros gases a interação é muito fraca. E na água, como ela tem exclusivamente pontes de hidrogênio, a interação é bastante forte. E aí, consequentemente, para romper essa interação, eu preciso fornecer uma maior quantidade de energia. Certo?
Então, e aí o que que acontece, pessoal? Lembra também que a água é uma molécula polar, porque ela tem os polos, né, positivos e negativos, e ela também é uma molécula angular. Então, lembra que a água, ela faz um ângulo de 120 graus, né? E por que que ela é angular? Porque lembra que sobre o oxigênio eu tenho elétrons não ligados, e que se a minha ligação eu tenho elétrons não ligados, e nas minhas ligações covalentes eu também tenho elétron. Então, se essa ligação ficar muito perto, ela vai sofrer repulsão. Mas ela não pode se afastar para ficar 180 graus, porque ela tem os elétrons não ligados do átomo de oxigênio, que repele também. Então, esse ângulo de 120 graus é um ângulo ótimo entre a repulsão da ligação química e a repulsão dos elétrons não ligados a essa ligação, certo? Então, por isso que ela tem um ângulo de 120 graus. Ela é classificada como uma molécula angular, certo? E aí, o que que vai acontecer, pessoal? O que que a densidade tem a ver com isso? O que vai acontecer é que lembra que as pontes de hidrogênio, elas são interações eletrostáticas. Então, o polo negativo do oxigênio vai atrair o polo positivo do hidrogênio de outra molécula. Então, e assim sucessivamente, né? Então, o polo negativo do oxigênio vai atrair o polo positivo do hidrogênio de outra molécula. E com isso, vai formando uma rede. Então, o que que acontece? Uma molécula de água, ela pode chegar perto da outra molécula de água de qualquer jeito? Ela pode ir chegando e encostando uma molécula da outra? Então, quando a gente está diminuindo a temperatura, passando a molécula de água do estado líquido para o estado sólido, pessoal, existe uma organização aleatória? Não. Por que não, João? Porque ali, lembra que eu tenho polos na molécula de água. Então, o que vai acontecer é que existe um direcionamento. Então, uma molécula de água só vai chegar perto da molécula de água por meio dos polos. Então, com isso, faz com que eu tenha uma organização. Então, é a mesma coisa se eu tiver uma sala de aula com a sala, com as carteiras todas esparramadas no centro da sala. Ela ocupa um espaço. Quando eu vou organizar essas carteiras em fileiras, o que vai acontecer é que o espaço ocupado é maior, certo? Então, no caso da água, é isso que acontece. A gente tem as moléculas de água, que à medida com que a gente diminui a temperatura e ela vai passando para o estado sólido, ela vai se organizando. E aí, consequentemente, ela ocupa um espaço maior. Então, a densidade da água, pessoal, é uma característica dela. Lembra que densidade é uma propriedade específica. Ela tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. E que lembra que densidade é uma relação da massa pelo volume. Então, o que, que me diz esse número? Que 1 grama de água ocupa um espaço de 1 centímetro cúbico. Por isso que no caso da água, eu consigo fazer uma relação direta. Se ele tem 1 centímetro cúbico, ele tem 1 grama. Se ele tem 1 quilo, ele tem 1 litro. Mas eu só posso fazer isso porque o valor da densidade é 1, certo? Então, como a gente normalmente trabalha com soluções aquosas, se ela não tiver uma concentração muito elevada de sal, para arredondar a conta, a gente utiliza que ela tenha densidade igual a 1, certo? E aí, o que nós sabemos é que a densidade da água varia em função da temperatura e também da concentração de substâncias dissolvidas e da pressão. Então, por isso, sempre quando eu falo o valor da densidade, eu tenho que falar da densidade em temperatura tal, né? Então, pode ver que quando a gente consulta a densidade, sempre tem em qual temperatura, né?
O valor de variação é pequeno em termos numéricos, mas é suficientemente elevada para dar origem a uma série de fenômenos importantes do ponto de vista ambiental. Então, pessoal, o que acontece também quando eu falo da água, né? Então, com relação, só ficar aqui um pouquinho ainda, né? Com relação à densidade. Então, a densidade da água líquida, ela é de 1 grama por centímetro cúbico. Mas a água, quando ela está no estado sólido, qual que é a densidade dela, pessoal? Qual que é a densidade da água no estado sólido? É 1? A densidade da água no estado sólido é 1, pessoal? O que acontece quando vocês colocam uma pedra de gelo dentro de um copo de água? O que acontece, pessoal? Nada? Acontece alguma coisa, pessoal? Nunca ninguém pôs um gelinho dentro do copo de água? O gelo, pessoal, ele flutua. Por que ele flutua? Porque a densidade no estado sólido é menor que no estado líquido. Aí você fala assim, não, é porque tem ar na água. Não é isso, pessoal. Estou falando da água pura mesmo, sem gás dissolvido, sem nenhuma substância dissolvida. E por que ela no estado sólido é menos densa? Lembra que a gente falou da interação intermolecular? Então, quando a água vai passando para o estado sólido, eu não tenho como uma molécula de água chegar de qualquer jeito. Ela vai chegar de uma maneira organizada e, consequentemente, então, ocupando um espaço maior. E aí, o que a gente vai ter? Que a densidade é igual à massa pelo volume. Se eu aumento o meu volume, o que acontece com a minha densidade? Diminui, certo? Então, a massa é a mesma, só que o volume é maior, e aí o valor da minha densidade diminui, certo? Então, aqui, alguns casos também, só para ilustrar. Então, o gelo, que é água no estado sólido, com densidade menor do que a água no estado líquido. A questão da solubilidade da água também, né? Então, a água é uma molécula polar, então ela só vai dissolver substâncias polares orgânicas, né? Então, aqui também um exemplo de um copo de água que contém óleo, contém água, contém um óleo e contém um outro óleo. O que a gente conclui aqui com relação à densidade? Que nesse sistema de 3 componentes que não se solubilizam, a água é que tem a densidade maior. Por que a água tem densidade maior? Porque ela está no fundo. O segundo óleo com uma densidade intermediária e o terceiro óleo menos denso, certo? O copo de água, como eu falei, e aqui os icebergs, né? Então, que a gente vê um processo de solidificação, mas também aqui embaixo, né? Então, todo um processo de solidificação. Mas por que solidificou, pessoal? Porque aqui é a água em contato com o ambiente que está menos abaixo de 0 grau, certo? Então, ele congela. E isso daí vai gerar um processo de cristalização. Por isso, uma solidificação para baixo, vamos dizer assim. Que aí tem a ver com a organização, com a cristalinidade e organização das moléculas, certo? E aqui a questão da água, né? De fase sólida 0 grau e a fase líquida, ela é, dependendo, na verdade, no caso da temperatura, ela é mais densa. E aí, por isso que o gelo fica em cima. Será que ambientalmente, pessoal, tem alguma importância
a densidade do gelo ser menor que da água? Porque o que acontece? Quando a água, o ambiente está numa temperatura muito baixa, a água congela, né? Se o ambiente estiver numa temperatura abaixo de 0 grau, ela vai congelar. Então, teoricamente, o que era para acontecer com esse mar todo aqui, pessoal? Se a minha superfície está abaixo de 0 grau, a gente tem o congelamento da superfície e deveria ter o congelamento na profundidade. E por que isso não acontece? Então, forma aquela casca de gelo e aqui embaixo não congela. A temperatura fica mais baixa, mas ela não congela. Por que cria uma crosta aqui em cima, na superfície, e não cria aqui embaixo? Alguém sabe me responder? Pode responder, pessoal. Vocês estão vendo a projeção? Estão aí, pessoal? Tá. Então, por que forma a crosta na superfície e eu não tenho congelamento de todo o oceano ou de um lago, pessoal? O sal? Mas se for água doce acontece a mesma coisa, Marcos. No caso do sal, a gente tem uma variaçãozinha do ponto de congelamento, mas vai congelar a superfície e não vai congelar o interior. Não vai congelar na profundidade. O que acontece, pessoal? É bem legal isso. Que daí a gente vê como que a natureza é sábia, né? O que acontece, pessoal, é que ele forma uma crosta aqui na superfície. E aí, o gelo, pessoal, ele é bom ou a água, ela é boa ou má condutora de calor? Ela é má condutora de calor e de eletricidade. Lembra que para eu torná-la ela condutora, eu preciso jogar um sal dentro. Mas a água pura, ela não é condutora nem de eletricidade e nem de calor. Então, o que vai acontecer? Quando eu tenho a formação dessa crosta aqui na superfície, ela vai isolar a parte da profundidade com a parte externa. Então, consequentemente, se aqui na superfície estava numa temperatura, sei lá, de menos 10 graus e formou a crosta de gelo aqui, essa parte de baixo não vai estar a menos 10 graus. Ela pode estar a 0 grau. Na verdade, 0,01 grau. Mas ela não vai congelar, porque o gelo é isolante. Bonito isso, né? Então, tanto que a gente vê lá como é que chama? Aquela população, os pigmeus, não pigmeu, como é que chama? Que mora lá nos polos, né? Que a casa deles é de gelo, né? Eles fazem as cabanas deles de gelo, iglus, né? Eles fazem as cabanas do tipo iglus de gelo. Ué, mas vai resolver? Vai resolver. Porque fora do ambiente, pessoal, está menos 25 graus. E dentro está 0 grau. Então, está quente dentro? Está quente dentro, né? Então, lembra que calor é fluxo. Então, a hora que você sair do menos 25 e for para o zero, ixi, vai passar calor, né? Então, o gelo, pessoal, ele acaba sendo um isolante térmico. Ainda bem, né? Porque daí ele impede o congelamento da água aqui embaixo. Impedindo o congelamento, pessoal, todo o ecossistema que existe aqui nessa água é mantido. Porque você imagina que se houver o congelamento na profundidade, os peixes que nadam em busca de alimentos, eles não vão nadar, né? Eles vão ficar presos.
realização da fotossíntese dentro da água é prejudicada, né, em função dessa crosta, mas eu tenho seres autotróficos que produzem o alimento e, consequentemente, mantém e dá sustentação para a cadeia alimentar, certo? Então, esse é um fenômeno que eu acho um dos mais bonitos que ocorrem na natureza e que nos mostra como a criação é perfeita, né? De que a água, né, sólida impede o congelamento interno e, com isso, preserva toda a fauna e a flora aqui, porque eu continuo mantendo os processos de mobilidade dos seres vivos que vivem ali, certo? Bonito, né, pessoal? Então, quando a gente vê aqueles filminhos que o pessoal pesca e que faz um furinho e joga o anzol para baixo, é permitido isso por quê? Porque, na verdade, o gelo impediu que toda a profundidade se congele. Claro que quanto menor a temperatura, mais espessa vai ser essa camada de gelo, mas maior vai ser o isolamento dessa parte mais profunda, certo? E aqui, pessoal, algumas transformações que ocorrem com a água. Então, pensando nessas características, né, do ponto de fusão, do ponto de ebulição, da densidade, do calor específico que nós vamos voltar a falar, são propriedades físicas. Então, lembra que a gente identifica a água por meio dessas características, né? E aí a gente pode ter alterações sobre elas. E aqui alguns exemplos das alterações e também do que favorece quando ocorrem mudanças no ambiente. Então, olha aqui algumas imagens de processos de poluição. E o que a gente observa? Substâncias que não se solubilizam na água. Então, nós sabemos que a nossa principal fonte de energia é o petróleo e os seus derivados, e ele não é produzido no mundo inteiro. Então, o que acontece é que a gente tem uma mobilidade mundial de navios e caminhões, né, que transportam petróleo e os derivados do petróleo. Então, os acidentes acontecem, né, principalmente no mar, que é a principal via de transporte desses navios. Então, o que a gente observa aqui? As manchas de óleo, a gente observa a flora. Deixa eu aumentar um pouquinho. A gente observa aves aqui, não sei se vocês enxergam, aves totalmente contaminadas. Aqui, uma forma de recuperação de vazamento, né, que graças à não solubilidade e à variação de densidade é possível isolar as manchas de óleo. E aí esses navios ele tem nomes específicos, que eu não vou lembrar, né, que eles vão com uma corda, eles vão cercando a mancha de óleo. E aí trazendo para lugares que o impacto ambiental seja menor. Não que deixe de existir, mas o impacto existe, né? Por quê, pessoal? Porque lembra que mesmo qualitativamente esse óleo ele não se solubilize, lembre que a água é um solvente universal. Então, ele tem uma grande parte que não se solubilizou, mas tem uma pequena parte que solubilizou. Então, os derivados de benzenos, toluenos, eles acabam se dissolvendo na água, mesmo em mínima quantidade, e aí leva à contaminação de todo o ambiente. Lembrando que, no caso, alguns compostos, mesmo a solubilidade sendo muito baixa, eles apresentam uma alta toxicidade. Então, consequentemente, o mínimo que tiver dissolvido na água, ele vai gerar um impacto ambiental para a flora e para a fauna, certo? Aqui uma outra foto, né, que a gente vê claramente a mancha de um poluente aqui que não se dissolveu, que por sorte é menos denso, então que é possível visualizar e cercar, como acontece aqui, porque no caso os óleos muito densos, ou não muito densos, mas mais densos que a água, eles não ficam na superfície, eles afundam. E aí, consequentemente, essas medidas que são simples e que colaboram, né, para não
dispersão total do óleo acaba não acontecendo, certo? E aqui uma foto de um copo de água, né, pessoal? Que é uma foto horrível, né, da gente imaginar ingerindo uma água que contém os mais variados tipos de poluente, né? Então, aqui a gente vê a aplicação ou... não é aplicação, mas a característica, né, a propriedade física da água, densidade, né, aplicada no meio ambiente, certo? E vou parar por aqui, pessoal. Aí a aula que vem a gente continua com tudo, com as propriedades físicas da água e aí a gente fala do calor específico, certo? Queria avisar vocês que eu deixei um questionário aberto, o pessoal abriu às 10 horas. São algumas coisas do que a gente já discutiu em sala de aula, então são 10 questões para vocês fazerem até domingo. Pode ser? Que aborda algumas questões já trabalhadas em sala de aula, e outras não, mas que vocês podem buscar as respostas também. Aí eu terminando essa aula das propriedades físicas, que está quase acabando, a gente discute o questionário. E aí ele fica como atividade avaliativa já das aulas, que nós vamos fazer várias atividades avaliativas para contar os 70% da nota, e aí depois uma avaliação que vale 30% da nota, como a gente combinou. Certo, pessoal? Então já está disponível lá para vocês no Aprender. Eu não disponibilizei as aulas gravadas ainda, pessoal, mas eu prometo para vocês que até o final da semana as aulas gravadas elas estarão disponibilizadas no Aprender também, certo? Vou fazer uma chamadinha aqui só para a gente ver quem que está na aula. Então tá Camila, Hélida, Fernando, Henrique, João, Luana, Marcos, Nayara. Acho que o Elvis apareceu um pouquinho. Certo, e o Gabriel também. Então, pessoal, por hoje é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, se vocês lerem alguma coisa relacionada ao tema, pode trazer para a gente discutir também, porque é muito atual, né? Então, é possível trazer para a gente discutir e também compartilhar informação e compartilhar notícia que envolve a água, certo? Então, deem uma olhadinha lá na atividade de vocês, é questionário, tem questões abertas e questões de múltipla escolha. São perguntas aleatórias, não significa que são as mesmas perguntas para todos, né? Então, tem uma variaçãozinha aí para dar um efeitinho de surpresa para vocês na atividade. Certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Vou ficar aqui mais um minutinho, se alguém quiser colocar alguma coisa, tirar alguma dúvida, eu fico aqui à disposição. Tudo bem? Então, boa noite para vocês, pessoal, e obrigada pela presença. João, aí você me conta o planejamento da próxima viagem, tá bom? Se Bariloche está de verdade, está incluído de verdade. Boa noite, pessoal. Vai dormir, João, depois você conta da viagem. Boa noite.